Olá, salve salve galera, Professor Pio chegando aí com a nossa segunda videoaula de HTML básico. Lembrando, hein, para você que assistiu aí a nossa primeira videoaula e pode ser que no começo você fique um pouco decepcionado, porque na cabeça da gente a gente imagina que começando a aprender o HTML você já vai sair fazendo sites, ou que no curso mesmo você já vai sair fazendo um site. E às vezes não é bem assim. Então, peço que você tenha um pouquinho de paciência, tá? Eu vou tentar fazer agora umas videoaulas é, mais, como é que pode dizer, condensadas, né? É, bastante dinâmicas, rápidas, com bastante conteúdo, para que a gente faça poucas videoaulas e cada vez que você pegue uma delas você aprenda alguma coisa. Aprenda alguma coisa legal para você trabalhar aí futuramente nos seus sites. Lembrando, o HTML é apenas uma das linguagens que a gente utiliza para fazer sites. Tem PHP, vai ter JavaScript, vai ter o CSS, né? A gente vai trabalhar com o CSS, uma técnica chamada Tableless, para poder trabalhar em sites sem o uso das tabelas, que fica muito mais profissional nos nossos projetos aí. Então tenha um pouco de paciência, tá? Vamos lá, vamos começar, vamos embora, que assim que der eu já vou estar fazendo alguma coisa sobre CSS, sobre Tableless, sobre Fireworks, para que vocês possam estar trabalhando em cima do site de vocês aí, beleza? Vamos lá. Nessa aula a gente vai trabalhar um pouquinho com fonte, tá? Então vamos lá. Vamos começar aqui com a fonte. Vamos dar algumas atribuições a essa fonte. Então, font size, que é o tamanho da nossa fonte, que tamanho que a gente vai usar. Você vai poder trabalhar com tamanhos desde 1 até 7, tá? Vou começar com o número 1. Aí assim a gente vai aumentando aí conforme der, ok? A gente não vai fazer todos, mas alguns deles para que vocês possam poder ter uma visão de qual é a diferença, ok? Vamos para o font face, que seria o tipo da fonte. Na tradução seria o rosto da fonte, tá? Então, a gente vai usar o Tahoma, que é uma delas. Podia ser o sans serif, podia ser Arial, podia ser Trebuchet, Times New Roman, tá? Essa é só uma das... O Tahoma é só uma desses tipos de fonte. Além disso, a gente vai usar o Color, que seria a cor, né, que a gente vai utilizar, né, nessa fonte, tá? Então vamos lá, vamos colocar uma cor qualquer aí, usando a tralha aqui na frente para fazer a indicação de que é que o color vai ser atribuído com uma fonte do tipo hexadecimal, tá? Então a gente vai criar alguma coisa aqui rapidamente, não sei que cor que é essa, tá? Só estou criando aqui rapidamente para a gente poder continuar. Fechando aqui, a gente vai fazer o fechamento então da fonte, fecha a fonte, e aqui dentro a gente vai colocar o texto que a gente quiser utilizar aí com essas atribuições de fonte, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui um site que serve para vocês fazerem então a criação de alguns conteúdos para você colocar lá só demonstrativo no teu site, tá? Então você pode entrar aqui, né, nesse endereço e vai aparecer essa página aqui. Você vai descer um pouquinho, vai vir aqui, vai clicar em parágrafo para criar parágrafos, né? Vai dizer aqui quantos parágrafos você quer e você pode desmarcar aqui para que ele não comece com as iniciais lorem ipsum, tá? Ipsum. Então, clicou em gerar, ele já vai ter aqui os dois parágrafos que você pediu, você copia e já cola direto lá no seu código para não ter muito problema, tá? Então, agora eu vou pegar aqui um código meu que já está pronto, com 3 exemplos, e vou colar aqui. Você para a videoaula e copia todos eles, tá? Que vai ficar mais legal para você aprender mesmo, tá? Mas aqui para mim eu vou fazer isso aqui só para a gente agilizar mesmo o nosso trabalho, senão vai demorar muito, nossa videoaula fica muito comprida e a gente nem consegue hospedar aí nos sites de hospedagem, tá? Então beleza, além dessa primeira linha aqui de códigos que eu fiz, eu atribuí aqui também uma quebra de linha, tá? Que é o BR, essa tag, ela serve para fazer com que a linha, por exemplo, se eu tivesse mais coisas escritas aqui, para que lá no navegador, mesmo ela estando aqui desse lado, se eu colocar uma quebra de linha aqui no meio, ela passa esse conteúdo que estava aqui para baixo, tá? Aqui no caso eu cortei porque senão eu deixaria muito grande, que ficaria difícil da gente visualizar, tá? Então eu só fui jogando para baixo também para poder organizar, para que lá no navegador ele fique legal, tá? Então usei essas quebras de linha, fechei a fonte, no final da fonte dei mais uma quebra de linha para ter um espaço entre as duas, entre esses dois blocos de texto, para que a gente pudesse ver a diferença entre eles, ok? Mesma coisa aqui, mais uma quebra de linha, as quebras de linha laterais aqui também neles, só não fiz aqui no final porque não é necessário, tá? Então vamos salvar isso aqui. Você pode usar em atalho no seu teclado Ctrl S, ele vai salvar, abre o navegador lá e atualiza a página. Muito bem, aqui já apareceu. Então nossa primeira fonte aqui é o Tahoma, num rosinha bem claro,
Aqui seria a fonte Impact, que foi a fonte que eu usei no tamanho 3, tá? Tamanho 3, um rosa mais pink, assim, estilo pink. Aqui seria uma fonte Geórgia no tamanho 5, tá? Lembrando que vai ter o tamanho 7, tá? Num amarelinho meio fosforescente ou um verde mais limão, tá? Então essas são as três atribuições de fonte. A gente poderia mudar aqui, tá? Aqui, por exemplo, você pode vir aqui e mudar aqui para tamanho 7, mudar aqui para tamanho 4 e aqui para tamanho 2 ou tamanho 6 aqui, depende do que você queira. Você pode vir aqui modificar as cores, tá? Lembrando, você pode pegar um programinha chamado CPIC, tá? Que tem aí na net, aí facilmente você acha no Google, aí no Baixar Aqui você vai achar. Você baixa ele, é um programinha que você tem várias escolhas de cor, daí você pode copiar o código lá e só ver a cor que você quer, copia o código e cola aqui, tá? Nas próximas aulas e provavelmente eu esteja mostrando até pra vocês. É que eu tô sem esse programa aqui, eu não quero baixar aqui enquanto a gente tá falando. Acabei me lembrando dele agora. Então, para não perder tempo, a gente vai continuar. Beleza? Então, além disso, hoje a gente vai ver também como inserir uma imagem no seu documento aí, tá? No seu site. Então, eu vou deletar isso aqui. Lembra, vocês podem fazer assim, ó. Antes de eu deletar, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Podem fazer isso aqui, ó. Você pode abrir aqui a sua pastinha aqui e salvar aqui dentro as aulas, igual eu fiz aqui, ó. Aula número 1, por exemplo, para você não perder o que foi feito. Porque cada aula que vai passando, eu vou modificando aqui, vocês também podem ir modificando. Só que lembre de vocês irem salvando as aulas, tá? Então você pode pegar e vir aqui em salvar como, achar dentro da pasta e colocar tipo aula 1 e deixa o index separado, né? Aí o index você vai usando toda a aula para modificar e tudo que quando termina, tipo a nossa aula, você vai lá e salva isso aqui como aula 1. Aí no final dessa aula de hoje você pode ir lá e salvar como aula 2 e assim por diante, aula 3, para que sempre que você precisar relembrar alguma coisa, você volta e olha como tá ali. Porque senão vai chegar no final do curso, vai ter muita coisa que já não vai estar mais no index, a gente já nem vai estar usando, ou até já ficou meio obsoleto. Então, salvem aí a aula de vocês, porque eu não vou estar disponibilizando os arquivos, a não ser quando a gente terminar. Quando a gente terminar, eu vou na última aula, eu vou salvar lá, mandar para vocês, né, eu vou hospedar, né, esses arquivos num site de hospedagem, aí desses estilo ForShare, como era o Mega Upload antes de ser fechado. Daí você vai lá e baixa todos os arquivos, mas antes disso eu não vou estar hospedando um por um, por exemplo, em cada aula ter o arquivo lá, tá? Então vamos continuar. A gente vai falar um pouquinho agora sobre então, a inserção das imagens, tá? Eu vou deletar isso aqui pra gente não perder tempo. E já vou pegar aqui o arquivo da imagem. Daí eu vou explicar para vocês por que eu fiz, né? Por que não, como que eu fiz esse código, tá? Então deixa eu copiar aqui. Então vamos lá. Dentro do P, aqui eu fiz uma tag P, né? Para mostrar que é um parágrafo, tá? Eu criei ali a chamada para essa imagem, tá? Que seria o código dessa imagem, que é img src. E aí aqui dentro a gente vai fazer a chamada para nossa imagem. No caso, vocês já vão lembrar, a gente fez para o background lá. Quando a gente fez o background, daí a gente chamou uma imagem para o background. É a mesma coisa, é o mesmo sentido. Fica dentro da pasta também aqui, ó. IMG, aí você entra aqui dentro, ó. Tá aqui a pasta, ó. Bonitinha, a pasta não, a imagem. Tá dentro da pasta tem a imagem. Mas digamos que você criou uma outra pasta aqui dentro para separar as imagens. Por exemplo, imagens que vão para o topo, imagens que vão para o corpo do site, imagens de uma galeria. Então você fez uma outra pasta. Aí a gente cria uma outra pasta e aqui dentro você coloca outra imagem. Por exemplo, eu vou pegar aqui essa imagem, vou fazer uma cópia dela só para exercício, tá? Você não precisa fazer isso não, mas só para vocês saberem como funciona, tá? Deixa eu pôr aqui um ícone grande para ficar bonitão aqui para vocês poderem ver. Pronto. Então tá aqui dentro, tá? Digamos que eu quero pegar a imagem que tá ali dentro, tá? Não que ela, digamos que ela não seja essa mesma, tá? Isso aqui é só a título de teste mesmo que eu coloquei a mesma. Digamos que fosse uma outra imagem, tá? Com outro nome. Então a gente chega aqui, ó, vem aqui e vai fazer o seguinte, você vai fazer IMG, porque a primeira pasta nossa é a IMG. Dentro da IMG a gente tem a outra pasta. Como é que é o nome da outra pasta? Para você não ter problema, você pode vir aqui, ó, dar um clique em cima. Ela aparece, você copia isso aqui, vai lá no seu documento e cola. Pronto. Faz outra barra e coloca o nome, que no caso aqui é web.jpg. É isso. Caso a imagem fosse GIF, aqui teria que estar escrito GIF. Se ela fosse PNG, teria que estar escrito PNG. Tá? Então sempre a extensão que o arquivo tem é o nome que você vai ter que pôr aqui. Tá? Então depois do
do nome da imagem, você tem que ter a extensão do arquivo. Fosse um áudio .mp3, se fosse um vídeo .avi, .flv, então depende muito do que você está linkando aqui, ok? Nesse caso serve só para imagem, mas mais para frente a gente vai ver alguns outros para linkar uma música, para linkar um vídeo, tá? Então isso aqui é só exercício, tá? Então eu vou tirar aqui, porque isso aqui não vai precisar aparecer aqui não, senão vai aparecer duas imagens lá, não é isso que eu quero. Depois a gente vai atribuir um tamanho, né, ou caso uma largura, para essa imagem, que é o IDIF. Eu coloquei em 15%, porque eu estou usando porcentagem, mas você pode pôr número absoluto que vai aparecer em pixels. Por exemplo, eu podia colocar aqui 100 pixels, 10 pixels, 20 pixels, tá? Se você tirar a porcentagem aqui, ele vai virar número absoluto. O height, que seria a altura, tá? A altura da imagem, eu também coloquei em 15%, porque a imagem ela parece ser meio quadrada, então eu vou deixar ela digamos, uma proporção meio igual ela é, para não pixelizar, senão ela fica toda cheia de quadradinhos, a resolução fica meio embaçada, fica um negócio feio, tá? O title aqui é diferente desse title lá de cima, tá? Aqui ele serve para quando você passar o mouse ou pousar o mouse sobre a imagem, ele apareça como se fosse uma mensagem, tá? Então clique aqui para conhecer o nosso site, digamos assim. Aqui no caso é clique aqui e conheça o nosso site. Caso dê um problema na imagem, a imagem não apareça, vai aparecer essa mensagem no lugar da imagem. E para que os navegadores aí, tem alguns navegadores, tem alguns programas de reconhecimento de texto, por exemplo, que é o caso para pessoas cegas que elas não veem, então elas ouvem, vai ter um programa que cada vez que ele der um tab e o tab passe para uma imagem, passe para sei lá, uma parte do menu, ele vai dizer, se tiver escrito title, é claro, se você declarar isso aqui dentro do seu site, ele vai dizer em que momento ou em que lugar do site que está esse tab, para que a pessoa que está ali, se ela quiser, ela já dá um enter, para ela já saber para onde que ela está indo, tá? O VSpace serve para você para dar um espaço entre a parte de cima do site, no caso a borda de cima, e a parte de baixo, tá? O HSpace na lateral, de uma lateral para outra, tá? Eu vou salvar isso aqui, vou abrir o navegador e explico para vocês lá, que vai ficar um pouquinho mais fácil, tá? Então Ctrl S para salvar. Continuando, apareceu aqui, ó. Veja você como que está isso aqui agora, tá? No caso, aqui a imagem ela não centralizou algumas coisas, tá? Eu vou colocar um código aqui para poder centralizar melhor isso aqui, tá? Logo após o height, pode ser, tá? Então vamos colocar um align aqui, um align center, tá? Para dar para deixar um pouquinho melhor ali, para que o texto também fique um pouco mais alinhado. Aí, ó, o texto alinhou ali ao centro, tá? Ficou mais no centro da imagem, beleza? Então você percebe aqui, ó, tem uma distância grande aqui da imagem para o topo, da imagem para as laterais, tá? A gente vai fazer uma modificação aqui, ó. Vamos vir aqui no VSpace, vamos tirar, em vez de 25, vamos deixar só 5. Ctrl S para salvar e vamos lá. Prontinho, ó lá, já deu uma boa diminuída aqui, ó. Perceberam, né? Vamos mexer agora no HSpace também. Vamos por 10. Vamos deixar em 10. Aqui é 10 pixels, tá? Quando assim é número sozinho, ele é um número absoluto, então é pixels, tá? Vamos lá, salvei já, Ctrl S. Olha lá, diminuiu aqui também, tá? Então bem tranquilo, bem bacana, tá? Vocês podem mexer aqui, ó, na porcentagem aqui também. Vamos colocar aqui 35. Vamos aumentar aqui essa porcentagem para vocês verem a diferença, tá? 35%. Ctrl S para salvar, vai lá na imagem e aí, ó, ela aumenta também, tá? Então vamos continuar. A próxima parte que a gente vai trabalhar um pouquinho aí seria tentar montar um menu, tá? Eu vou tentar montar um menu para vocês, que é um menu bem básico, uma coisa bem básica mesmo, e daí já vou falando sobre algumas coisas que eu vou colocar, tá? Eu vou pausar um pouquinho a videoaula para eu poder digitar o código, para que não demore muito, tá? Então já já eu volto. Bom, voltamos, pessoal. Então, como eu tinha falado para vocês, a gente vai trabalhar um pouquinho com a tentativa de criação de um menu. Claro que ele não vai estar igual ao menu que você vê aí de super sites, porque aqui é só o básico, o HTML no básico, ok? Então eu fiz aqui, ó, eu criei como fosse um título, tá? Como fosse na verdade é um título, que seria menu, tá? Dentro da das tags aqui H1, tem um errinho aqui, ó. Deixa eu só fechar aqui, pronto.
Logo vi que tinha uma coisa muito errada aqui. Fechei o H1 ali já. Então abri, fechei o H1. Aí fiz aqui algumas formatações de fonte, igual eu mostrei para vocês anteriormente aqui. Coloquei uma cor escrito em inglês mesmo, sem precisar de hexadecimal, só para agilizar aqui, né? Tá? Então aqui escrito menu, que é o nome. Aí aqui tem uma novidade, que seria a criação de uma linha horizontal, tá? Essa criação de linha horizontal aqui, ela não necessita que você feche ela. Então você só abre, faz ela e pronto, ok? Então o tamanho aqui, ó, a largura dela, que é um width, eu coloquei em 100% para que ela pegue a página inteira, tá? Eu fiz um align left, e o align left dela seria para onde ela começa, tá? Então ela começa sendo alinhada bem encostadinha na esquerda. O size seria a espessura, né? O tamanho que a gente vai dar para essa linha horizontal, eu coloquei de 1 pixel só. Você pode colocar 2, até 2, acho que ainda fica tranquilo. Um color para ela eu dei um red, tá? Eu até poderia colocar um próprio laranja aqui, depois a gente muda para dar uma olhadinha, tá? E aqui vem uma coisa bem legal, que é como que a gente faz para linkar então aí o nosso menu, tá? Então aqui, ó, você vai para linkar qualquer coisa, seja para o menu, seja para uma imagem, é assim que vai funcionar, tá? Então você vai colocar, vai abrir a tag aqui colocando a, que é do link, o ref, o href, que seria o link. Aqui eu coloquei um link cego, tá? Link cego é quando a gente coloca uma tralha que ele vai dar a intenção de um link, mas quando você clica ele não vai para página nenhuma. O title, como eu já falei para vocês na outra parte da aula, é só para dar um nome, né? Uma nomenclatura ali para aquele espaço. Aqui o nome que vai ter esse botão, digamos assim, que não vai ser um botão, vai ser apenas um link, mas como se fosse um botão. Aqui fecha o link, tá? Fecha o A. A gente coloca aqui também um BR para dar uma quebrazinha de linha. A mesma coisa nos outros embaixo. Então você pode parar a videoaula e copiar tudo isso aqui para que você tenha aí um bom aproveitamento. Não esqueça de ir salvando para que vocês tenham isso aqui para estudar depois, ok? Então, terminado tudo isso que a gente já fez, a gente dá um Ctrl S, que é para salvar, e a gente vai lá no nosso navegador. Aqui ele tá grandão, tá? Realmente por causa daquele H1 que não tinha sido fechado, tá? Então agora ele ficou certinho, ó. Digamos que aqui fosse o menu, como eu disse, a linha horizontal aqui tomando conta de todo o espaço, e aqui vem então os nossos links. Pode ver que a mãozinha muda, ó. Quando ela muda é porque é um link, tá? Então aqui o início, ó lá, apareceu a descrição, página inicial, downloads, seja nosso parceiro, saiba mais sobre nós, ou saiba mais sobre nossa empresa, e aqui fale conosco, tá? Então aqui já é um menuzinho. O que eu vou explicar para vocês aqui para que vocês possam entender melhor. Aqui no link cego, tá? É quase a mesma coisa do que linkar uma imagem, tá? É praticamente a mesma coisa. Só que aqui você vai poder, por exemplo, ou você vai linkar um site de fora, tá? Você pode linkar um site de fora, ou você pode linkar uma página dentro do teu próprio site, tá? No caso aqui, eu vou linkar essa página aqui, ó, essa página de teste, tá? Eu vou salvar essa página de teste, que eu não sei se eu salvei ela antes. Ctrl S para salvar. Eu vou linkar aqui, ó, no primeiro aqui sobre a página início. Eu vou linkar aquele ali que já está salvo aqui, ó. Você precisa ter as tuas páginas salvas aqui, ó. Então a página teste está aqui, ó. Eu vou linkar ela agora para que a gente possa abrir ela lá no navegador. Então aqui a gente vai colocar teste.html. Aí você diz assim, por que você não colocou aqui na frente img barra teste HTML? Porque ele está na nossa pasta raiz, ó, ele está na raiz da pasta, ele está dentro da pasta curso, tá? Ele não está aqui dentro. Se ele se digamos aquela página tivesse aqui dentro, aí sim eu teria que colocar img barra teste.html, beleza? Então vamos lá, vamos abrir ela aqui. Acho que a gente salvei, mas vamos dar um Ctrl S de novo para salvar e vamos aqui dar um atualize. Ó, ele apareceu já com outra cor, tá? Porque a gente já havia clicado nele. Então vamos aqui, ó, eu vou dar um clique, eu vou abrir na outra página aqui, ó, abrir em nova aba, só para você ter uma noção. Ó lá, ele já abriu a página. Claro que se eu quisesse, por exemplo, tá no meu site, eu quero clicar e quero manter ela no site, você dá um clique, ele já vai para a página. Beleza? Tranquilo? Bacana? Pessoal, por essa aula é isso. Espero que vocês tenham curtido, tá?
Então, para as próximas aulas a gente vai vir com coisa bacana aí para vocês, sempre trazendo uma coisa relacionada a site mesmo, para que vocês possam conhecer, já ter uma noção de como é criar alguma coisa, tá? Talvez eu já venha aí com um menuzinho, fazer um topo, talvez, não tenho certeza, que ainda tem que pesquisar para ver o que realmente a gente vai ser mais proveitoso para vocês, mas provavelmente seja o topo agora, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre topo, como fazer um menuzinho no topo, alguma coisa assim, para que vocês possam já ir esquematizando aí um site para vocês, beleza? Então um grande abraço e até a próxima.